paz do Senhor, meus amados irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Amarildo. Nesta manhã maravilhosa, quero compartilhar convosco estes versículos da Palavra de Deus, esta breve mensagem, que trata acerca dos dois alicerces. Os dois alicerces. É um texto em que Jesus coloca diante dos seus discípulos, dos seus apóstolos, a questão do fundamento de uma vida espiritual. Onde tu estás construindo a tua casa? Onde tu estás construindo a tua habitação? Sobre a areia ou sobre a rocha? Vamos ver o que o Senhor fala conosco? Capítulo 7 de Mateus, versículo 24 em diante, nos diz o seguinte: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava com autoridade, e não como os escribas. Aleluia, Jesus. Meus amados irmãos, no decurso de nossa caminhada para o reino dos céus, quando alcançados pelo Evangelho da salvação, nós aprendemos que a nossa vida agora, em Cristo Jesus, ela deve ser pautada em alguns princípios. O princípio da humildade, no princípio da mansidão, no princípio do exercício da justiça de Deus, no princípio da obediência em cumprir o ide imperativo de Jesus Cristo, que é fazer discípulo em todas as nações e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este é o princípio que rege a igreja do Senhor aqui na terra. Para isto o Senhor nos chamou, nos vocacionou, nos adornou com ricos dons, com os frutos especiais do Espírito Santo, e nos tem capacitado, nos tem qualificado, fazendo de nós vasos em suas mãos, através dos quais o Espírito Santo se move, atua através da igreja aqui na terra, levando a mensagem de salvação a todos aqueles que ainda não foram alcançados. Mas com relação ao exercício da nossa fé, nós temos que aprender duas lições importantes, duas advertências também. Temos que ter o máximo cuidado do local onde vamos ou onde estamos edificando a nossa casa. E temos que ter também um zelo todo especial com a questão do nosso caráter, da nossa moral, que constitui a nossa autoridade diante da família, da igreja, da sociedade. E acima de tudo, diante de Deus. De nada vale uma pessoa ser pregador do Evangelho, ser um emissário de Deus aqui na terra, se o caráter dele ou a moral dele não é ilibada. Se o caráter dele não é um caráter de humildade, de simplicidade, de mansidão, de sinceridade, de fidelidade, de integridade, e por aí vai. Hoje o que acontece, muitas pessoas, nos dias atuais, estão totalmente equivocados acerca do verdadeiro conceito do cristianismo, verdadeiro conceito do chamado de Deus na nossa vida. Talvez, após se julgarem maduro, julgam-se dominadores da palavra de Deus, julgam-se às vezes donos de suas próprias vidas, de seus próprios caminhos.
e acabam se desviando do propósito para o qual Deus nos chamara. Deus nos chamou com nobre objetivo de fazermos uso do seu Evangelho, de darmos continuidade à expansão do seu reino e de atentarmos para a direção dele em nossa vida. Aprendermos a ouvir o Espírito Santo em nossa vida é algo primordial. E assim construir a nossa casa, construir a partir do alicerce, construir a partir da área, do terreno em que nós escolhemos. E o terreno diz respeito muitas das vezes às nossas escolhas. Alguns procuram vidas fáceis, alguns procuram usar o seu próximo para tirar proveito, outros procuram usar o seu próximo para glorificar o nome do Senhor. E quando assim ele faz, ele está edificando a sua casa sobre a rocha. Ele está lapidando o seu caráter diante de Deus. Ele está fazendo o que fez Elias. Quando Elias evocava algum milagre, algum acontecimento fenomenal, sobrenatural, sempre ele dizia diante dos seus algozes e dos seus telespectadores: assim diz o Senhor, em cuja presença eu estou. E isto testificava da moral, da intimidade que ele tinha com Deus Todo-Poderoso. Assim deve ser a nossa vida. A Bíblia diz que tudo que aconteceu no passado são sombras das coisas que haverão de se cumprir no presente. São lições para nós. Nós temos que mudar a nossa fé, o nosso caráter, nestes homens que um dia trilharam esta terra e que deram as suas próprias vidas em favor do reino de Deus e da justiça de Deus aqui na terra. E Jesus nos diz também que, se nós quisermos ser discípulo dele, temos que tomar as mesmas medidas, fazermos as mesmas escolhas e alimentarmos os mesmos fundamentos. Então cabe a mim e a você nesta manhã escolhermos os alicerces da rocha. E se porventura você tem dúvida acerca do alicerce onde estás construindo a tua casa, se na rocha ou na areia, ainda há tempo de você buscar ao Senhor, buscar a direção dele, um coração quebrantado, arrependido. Talvez ao longo da estrada você tenha alimentado comportamentos errôneos e contrários à vontade de Deus. Talvez ao longo da estrada você tenha deixado de lado os seus talentos, os seus dons, e tenha negligenciado aquilo que Deus um dia confiou a você. E quando assim fazemos, nós estamos renunciando o terreno rochoso e mudando para um terreno de areia, um terreno falso, perigoso, onde por mais que venhamos a fazer uma boa e bela construção, a qualquer momento, tal construção pode vir abaixo. Assim tem sido na vida de muitos ministros do Evangelho, de muitos líderes, de muitos cristãos, de muitos cantores, pregadores itinerantes. Começaram bem e hoje estão caídos à beira da estrada, alguns com o ministério falido, reprovado pelo próprio Deus, porque viveram uma vida de engano. A Bíblia diz que aquele que usa de engano não permanece na casa do Senhor. Isto não serve só para cristãos, serve para líderes, para pastores, para presidentes de convenção, para missionários, cantores, em geral. Nunca devemos alimentar este sentimento, esta astúcia de querer vivermos de engano, tirarmos proveito das pessoas a troco do engano. Seja um cristão sincero, seja um cristão realista, seja um cristão transparente, seja como Davi. Davi, sempre que ele errava, ele era breve em se arrepender e buscar o perdão de Deus. Por isso ele era conhecido como um homem segundo o coração de Deus, porque apesar de todos os seus erros, mas ele era breve em buscar a Deus e buscar o arrependimento e o perdão. Que nós possamos alicerçar a nossa casa, construir o nosso ministério, o nosso caráter e a nossa moral no alicerce da rocha, sobre uma rocha, e deixarmos de lado os terrenos compostos de areia. Isso é muito perigoso, muito perigoso. Ainda hoje há tempo de nós fazermos reflexões acerca de nossa conduta, de nossa vida, do nosso chamado, do nosso ministério,
e atentarmos para uma coisa: de nada vale uma vida inteira de falsidade, de infidelidade diante de Deus ou de uma fé aparente. De nada vale uma vida inteira de dons, talentos, tempo exercido no exercício do ministério evangelístico, se nós não temos um caráter de Cristo na nossa vida, se nós não temos a nossa personalidade moldada à personalidade de Cristo, se nós não somos submissos à voz do Espírito Santo em nossa vida. Deus nos abençoe para que nós possamos alimentarmos este caráter e construir a nossa casa sobre a rocha. Deixarmos de lado todo o resquício de construção na areia, porque assim tem sido com a humanidade. Todos têm construído suas casas na areia e no final da vida, simplesmente o que sobra é um desmoronamento e tragédias terríveis e eternas. Deus nos abençoe para que nós possamos continuar construindo a nossa casa na rocha. E se em alguma coisa temos sido faltosos, é tempo de nós buscarmos de Deus o perdão, o arrependimento e buscarmos conserto para a nossa vida, a fim de que possamos moldar o nosso caráter conforme o caráter de Cristo, até alcançarmos a estatura de varão perfeito. Esta é a vontade de Deus, esta é a vontade do Espírito Santo para a minha vida, para a sua vida, para a vida de todos aqueles que amam a Deus, amam o Evangelho e amam a sua palavra. Deus vos abençoe, Deus vos guarde e vos dê um dia abençoado na presença do Senhor. Amém.